Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira nós teremos dois assuntos principais. O saldo da janela de transferências do Santos, lembrando que o prazo para registrar os jogadores se encerrou às 23h59 de ontem. A partir do momento que nós entramos nesta quarta-feira, a janela está encerrada. Jogadores que possuíam vínculo com qualquer outro clube não podem mais ser contratados. Ainda existe um período em que os clubes podem contratar atletas que não têm contrato, mas aí a gente entra na xepa da xepa da xepa, né? Porque em alguns casos o jogador que está sem contrato é aquele jogador que ninguém quer ou que não despertou interesse de muita gente na janela de transferências. Então nós vamos falar sobre o saldo, lembrando que o Santos anunciou 4 jogadores, 2 zagueiros, um meio-campista e um atacante, e eu vou destacar também alguns pontos da coletiva de imprensa que o Alexandre Matos, homem forte do futebol santista, concedeu há pouco lá em Santos. Beleza? Esses são os tópicos do nosso vídeo. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Quero agradecer mais uma vez. Sei que soa repetitivo para muitas pessoas, mas o nosso canal não para de crescer. Nos últimos 28 dias, quase um mês, nós conseguimos 900 inscritos, o que é uma marca assustadora para mim. Nós estávamos contentes e celebrando que nós passamos da barreira dos 12 mil, que era a meta do nosso canal até o final de 25, e nós já estamos na porta dos 13 mil. Então, muito obrigado a cada um de vocês que tem feito esse sonho do nosso canal se realizar diariamente. Peço para que você continue se inscrevendo, compartilhando com os amigos, para que mais santistas se inscrevam aqui. Deixe o seu like, que é muito importante para o YouTube entregar nosso conteúdo. Comente, deixe a sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui. Hype o vídeo e, se você quiser, quero te convidar, quiser e puder, evidentemente, torne-se membro do nosso canal. Vídeos antecipados, vídeos exclusivos, temos também as figurinhas nas nossas lives e o nosso grupo de WhatsApp. Beleza? Cenário diferente porque os inscritos mais antigos do canal já sabem. De segunda e quarta é dia da sessão da Câmara. Eu sou jornalista, cubro política, trabalho com política, acompanhando as sessões da Câmara Municipal de Guarulhos. E quando sobra tempo, eu gravo onde dá. E hoje eu estou aqui na cozinha da casa dos meus pais. Tá bom? Mas eu acho tem uma janela aqui, acho que o som está legal e a imagem também. Se não estiver, desculpe aí você que não gostou. Beleza? Gente, vamos lá. Vou deixar para falar da coletiva do Alexandre Matos no final do vídeo. 4 jogadores anunciados pelo Santos. No total, desde que a janela de transferências foi aberta, na verdade o Santos contratou 8 atletas, né? Mais de meio time, quase um time inteiro. Lá atrás, vamos recapitular. Os laterais direitos Igor Vinícius e Mike, o volante William Arão e o atacante Gustavo Cabalheiro. Desta vez, nessa expectativa toda, e nós trouxemos muitos vídeos acompanhando diariamente a janela de transferências, o Santos contratou o zagueiro argentino Adonis Frias, do Leão do México, o zagueiro paraguaio Alexis Duarte, do Spartak Moscou. Esses dois primeiros foram comprados pelo Santos. O Santos teve o empréstimo do Vitor Hugo junto ao Flamengo, um meia, e o Lautaro Dias, atacante centroavante junto ao Cruzeiro. A minha opinião sobre Mike, Igor Vinícius, Cabalheiro e William Arão vocês já conhecem. Mas agora que o martelo está batido, que a janela está fechada e que nós sabemos quem serão os novos jogadores do Santos, eu queria fazer um saldo da nossa janela de transferências e eu vou começar falando dos zagueiros, porque eu acho que é aí que reside o maior percentual de acerto do Santos. É claro que na teoria pode ser uma tragédia, uma catástrofe, uma hecatombe, porque eu não tenho bola de cristal e nem você, torcedor santista, inscrito aqui do meu canal, tem bola de cristal. Mas na teoria, vamos ver na prática, na teoria, eu acho que o Santos fez 2 boas aquisições, 2 zagueiros que chegam, a meu ver, para se tornarem titulares o quanto antes. Arriscaria dizer, inclusive, que o Adonis Frias tem chances gigantescas de ser titular já contra o Atlético Mineiro, e eu vou explicar por que eu acho que isso pode não acontecer com o Duarte. O Alexis Duarte foi convocado pela seleção do Paraguai, que está a 1 ponto de garantir uma vaga na Copa do Mundo. Então ele passará a data FIFA
com a sua seleção, ao passo em que o Adonis treinará aqui. Então o Adonis será observado pelo Vojvoda durante todo esse prazo e o Alexis estará lá fora. Então será que o Vojvoda vai escalar o Alexis Duarte com pouco tempo para treinar? Lembrando que o Santos volta a campo no dia 14 de setembro contra o Atlético Mineiro, lá no campo dos caras. Mas em geral, mesmo que o Alexis não jogue contra o Atlético, o Santos enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro na outra rodada. Os dois zagueiros eu acho que chegam para ser titular. E você que acompanha o meu trabalho diariamente, aqui vai mais um pedido de desculpa, porque você vai ouvir algo que eu já disse em diversos vídeos. Não se surpreenda, torcedor santista, se nos próximos jogos Juan Pablo Vojvoda optar pelo esquema de 3 zagueiros, com o Luan Pérez jogando pela esquerda, o Alexis Duarte jogando pela direita e o Adonis Frias jogando centralizado, por exemplo. Ou o Alexis Duarte na sobra e o Adonis pela direita. Eu acho que o Luan não vai sair do lado esquerdo porque ele é o único canhoto entre os zagueiros. Porque agora o Santos passa a ter opções. Trouxe esses 2 zagueiros, tem também o Luizão, tem o Zé Ivaldo, eu vou falar do Zé Ivaldo já já, num tópico da coletiva do Alexandre Matos, tem o garoto João Ananias. Então agora o Santos tem opções. O esquema de 3 zagueiros é algo que vai ganhando força do Juan Pablo Vojvoda. Eu não tenho eu digo sem medo de errar que tanto o Adonis quanto o Alexis são melhores do que boa parte dos zagueiros que nós temos aqui. E eu esqueci do João Basso. Então eu acho que eles elevam o patamar do sistema defensivo do Santos, que era necessário. Como disse muito bem o Roberto, inscrito e membro do nosso canal, se o Santos tem um saldo de gols do jeito que tem, salvo engano é de menos 11, tem que revolucionar o sistema defensivo. E o Santos atacou esse problema trazendo esses 2 zagueiros. Então, naquela dicotomia, naquele dilema, é contratação ou é reforço? A contratação é aquele cara que chega meio que para compor elenco, o reforço é o cara que chega, veste a camisa e sobe o nível do time. Eu diria que Adonis e Alexis podem ser, na prática, reforços. Acho que aí o Santos acerta. Do meio para frente, Vitor Hugo e Lautaro são muitas incógnitas. O Vitor Hugo é um meia canhoto, teve relativo destaque no Flamengo com o Sampaoli e com o Dorival Júnior, mas não conseguiu jogar. E alguém vai dizer, André, mas é porque no Flamengo é um time muito estrelado, fica difícil. Eu sei, isso é verdade. Mas não vamos nos esquecer que nesse meio tempo, o Vitor Hugo foi emprestado a um time turco modestíssimo chamado Göztepe. E lá ele também não foi titular absoluto. É um jogador jovem, de 21 anos. Eu acho que o Santos precisa de um meia, porque, por exemplo, se o Neymar continuar sendo escalado como falso 9, a rigor, o nosso único meia de origem, armador, é o Rollaser. Então, saindo o Rollaser, o Vitor Hugo pode jogar. O Vitor Hugo pode jogar um passinho para trás. Se o Vojvoda jogar numa espécie de 5-3-2, os 3 zagueiros, os 2 alas e um tripé no meio de campo, ele pode ser o Vitor Hugo, dar um passinho para trás para jogar com um volante. William Arão, Rincon, Zé, Bom Tempo. O Vitor Hugo jogar ali formando essa dupla, né, ao lado de um volante, ou numa suspensão do Rollaser, por exemplo, contra o Galo, o Rollaser não joga. Você pode pôr o Vitor Hugo como esse meia para deixar o Neymar como atacante. Então, a princípio, eu acho que o Vitor Hugo, que é jovem, é promissor, tem talento, precisa se desenvolver, vem para compor elenco. E é importante ter banco. É importante ter banco também, né? Porque se o Santos não tivesse banco, se o Santos não tivesse contratado os jogadores que contratou, nós estaríamos aqui quebrando a cabeça. Quem pode, raios, quem pode substituir o Rollaser? E eu acho que o mesmo se aplica ao Lautaro Dias. Já disse, repito, não gostei nem um pouco da contratação do Lautaro Dias. Eu acho que é um jogador que tem números fraquíssimos em toda a sua carreira. São 29 gols como profissional em 8 temporadas, o que dá uma média inferior a 4 gols por ano. Por ano. A gente está aí reclamando do Tiquinho Soares, mas o Tiquinho Soares, por exemplo, tem mais gols do que a média do Lautaro nas últimas 8 temporadas. O Santos precisa urgentemente de um goleador. Faz 3 jogos que o Santos não faz um gol. Tomou 6-0 do Vasco, perdeu de 2-0 do Bahia, empatou em 0-0 com o Fluminense. Então, precisa de um goleador. E o Lautaro Dias, o último gol que ele fez foi em maio.
Por essas e outras razões, eu acho que ele também é uma opção que pode ser que já chegue como titular? Pode, talvez pela ausência de competitividade na posição, porque ninguém está satisfeito com o Tiquinho, não é verdade? E o Santos perdeu 2 atacantes nessa janela, eu vou falar já já disso. Então, eu acho que o Santos, a princípio, pode ter 50% de aproveitamento nessa janela, o que é um bom número, dado que a gestão do Marcelo Teixeira, desde o começo do seu mandato, contratou mais de 40 jogadores, para todos os gostos. De Rainer a Yusufa, passando por Patrick, passando por Serginho, entre outros. Léo Godoy. Então, será que o Santos teve 50% de aproveitamento na gestão do Marcelo? Claro que não. Se acertar 50% desses 4, tá beleza. E por que eu falei que o Lautaro pode ser titular por WO? Porque o Santos vendeu o Luca Meireles numa movimentação que eu ainda não engoli, valor irrisório, um jogador que, perceba, o Santos está precisando de um goleador, o Santos está precisando de um atacante, porque o David e o Tiquinho não faziam gol nem por decreto, e você vende a troco de Bala Juquinha o jogador que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20. A título de comparação, o Guinegão do Corinthians fez a metade dos gols do Luca Meireles no Brasileirão Sub-20 e está brilhando no profissional do Corinthians porque só precisava de uma oportunidade. E o Luca Meireles não teve essa oportunidade. Ele foi embora. E no último dia de janela, o Chelsea pediu o retorno do David Washington. Não é que eu morra de amores pelo David Washington, e eu mesmo defendi em outros vídeos aqui do nosso canal que o Santos tentasse a sua devolução. Mas o contexto do Santos acabou tornando esta devolução uma notícia ruim, porque o Santos vendeu o Luca, o David saiu e trouxe o Lautaro. Se o Santos tivesse trazido um atacante fera, eu diria, tudo bem, saiu o David Washington, ainda aliviou a nossa folha salarial. Mas não foi o caso. Hoje a gente tem o Tiquinho, que tem um gol no Campeonato Brasileiro, e foi de pênalti, num jogo que o Santos perdeu, portanto um gol que não adiantou de nada, e chega um centroavante que não faz gol desde maio. Então, a saída do David Washington, que eu não lamento pela bola que ele vinha jogando, ao mesmo tempo eu lamento porque eu acho que o Santos acabou ficando sem um atacante que precisava ter contratado. Mas essa é apenas a minha opinião. Beleza? Então esse é o saldo da janela. As 4 chegadas e as saídas, especificamente do Luca e do David Washington. Para fechar o vídeo, 2 ou 3 pontos, 3 pontos rápidos sobre a coletiva do Alexandre Matos. Primeiro lugar, uma pergunta que surge. André, agora que o Santos contratou esses 2 zagueiros, vai parar de usar o Zé Ivaldo para não ser obrigado a comprá-lo? Faltam 5 jogos. Se o Zé Ivaldo entrar em campo nos próximos 5 partidas, o Santos é obrigado a comprá-lo por 6 milhões de reais, 1 milhão de dólares. O Alexandre Matos disse que a questão é técnica, que o Zé Ivaldo não foi utilizado pelo Kleber Xavier porque o Kleber Xavier avaliou que ele não seria útil. O Vojvoda gostou do Zé Ivaldo nos treinos e colocou ele para jogar. Então, provavelmente, o Zé Ivaldo seguirá sendo aproveitado pelo Santos. Se jogar mais 5 partidas, o Santos tem que comprá-lo por 6 milhões de reais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma polêmica que cresce a cada dia porque o Santos não dá uma explicação convincente. O Alexandre Matos foi questionado sobre o William Arão. Afinal de contas, por qual motivo, razão e circunstância este rapaz não joga? Foram 5 minutos contra o Flamengo e nós já estamos indo para 9 jogos que o William Arão não entra em campo. Alexandre Matos disse que ele não foi contratado lesionado, mas que ele teve um edema numa região rara da panturrilha e que isso está o incomodando e que ele não tem conseguido ficar à disposição. Mas que se colocou à disposição do Vojvoda para o jogo contra o Fluminense, mas o Vojvoda optou por preservá-lo para que ele fique de uma vez por todas longe dessa lesão. Mas quando o Matos foi questionado sobre um prazo, se ele vai ficar à disposição, por exemplo, contra o Galo, só daqui 15 dias o Matos saiu pela tangente e disse, pode ser que sim, pode ser que não, fique só para o jogo do São Paulo. Então a polêmica segue. O jogador é contratado, joga 5 minutos e vai completar aí quase 10 jogos sem entrar em campo. Será que os reforços vão jogar antes do William Arão? Seria meio trágico, não é verdade? E para terminar,
outro assunto polêmico. O Neymar é um crítico feroz do gramado sintético e já disse diversas vezes que ele acha o gramado ruim. E nesse caso eu concordo com o Neymar. Mas não vem ao caso isso. É porque a FIFA não permite gramado sintético. Só no Brasil que tem essa palhaçada. Em outros países tem também. Mas, enfim, eu não concordo com o gramado sintético, tá, gente? Eu acho que ele muda completamente a dinâmica do jogo. Mas isso é assunto para uma outra hora. Se o Neymar é contra o gramado sintético e o próximo adversário do Santos é o Atlético Mineiro, cujo estádio é com grama sintética, o Neymar não vai jogar? Já não tem o Raul Laser, o Neymar não vai jogar? Alexandre Matos foi perguntado sobre isso e disse o seguinte: todos nós sabemos a posição do Neymar e nós vamos respeitar as suas limitações. Mas ele vai conversar com o Vojvoda para decidir o que vai fazer. Na minha leitura dos fatos, está claro que o Neymar não jogará contra o Galo. Eu espero queimar a língua, porque a gente precisa do Neymar, porque já não vai ter o Raul Laser. E porque o Santos só não está na zona de rebaixamento por causa do número de vitórias. É imprescindível que o Neymar esteja em campo, ainda que isso possa lhe lesionar. Seria uma perda e tanto para o Santos. Mas, enfim, eu acho que o Neymar não joga, tá? E a gente vai desenvolver esse assunto nos próximos dias, porque se não tiver Raul Laser e não tiver Neymar, é mais dor de cabeça para o nosso técnico recém-chegado, Juan Pablo Vojvoda. Beleza, gente? Esse é o vídeo, tá ficando meio longo, mas eu passei aqui por vários assuntos, espero que você fique bem informado. Eu esperei fechar a janela de transferências porque ontem aconteceu de tudo. Jogador que estava certo quase subiu no telhado, jogador que o Santos nem negociava passou a negociar. Enfim, foi uma loucura. Então, agora que a janela fechou, com mais calma, mais serenidade, a gente volta. E eu aproveitei para comentar a coletiva do Alexandre Matos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, peço o seu like, a sua inscrição se for novo por aqui. Quero saber a sua opinião, portanto, comente, compartilhe, torne-se membro se quiser e puder. Ah, e hype o vídeo também. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Ótima quarta e uma abençoada semana. Fique com Deus e até mais.